Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula de gerenciamento de configuração, segundo o modelo de referência MPS-BR Software. Até a aula passada nós havíamos visto os três primeiros resultados esperados do modelo, que envolvia a definição de um sistema de gerenciamento de configuração, a identificação dos itens de configuração segundo o conjunto de critérios e, por fim, a atribuição é, dos itens de configuração a uma linha base. Então, a partir de agora, a gente vai ver o quarto resultado esperado, que diz respeito à situação dos itens de configuração das baselines é registrada ao longo do tempo e disponibilizada. Então, qual que é a importância de se fazer isso, né? De se registrar ao longo do tempo e disponibilizar a situação dos itens de configuração das baselines? Primeiro porque é importante assegurar que os grupos interessados nos itens de configuração e baselines específicos tenham conhecimento sobre o histórico e a situação de cada item de configuração ao longo do tempo e que eles possam identificar, diferenciar e recuperar o conteúdo tanto dos itens de configuração gerado quanto das baselines geradas, tá? E como fazer isso? Novamente, a maneira mais óbvia de se fazer isso é utilizando alguma ferramenta de apoio à gerência de configuração, como o SVN e o Git, que são ferramentas amplamente divulgadas e utilizadas no mercado. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando um print de uma funcionalidade chamada showlog do SVN, tá? Então aqui eu posso ver quais são as revisões, tá? Então a gente costuma dizer que as ferramentas de controle de versões elas funcionam como uma máquina do tempo. Então eu consigo de saber o que ocorreu em cada uma das versões, tá? Eu tenho aqui a mensagem que o programador colocou quando ele deu commit nessa versão aqui. Eu tenho o horário, eu consigo ver qual ação ocorreu, qual usuário fez o que, né? Eventualmente qual bug essa ferramenta, essa versão resolveu. Então eu consigo inclusive reverter o meu código-fonte para alguma versão específica aqui, tá? Então, nesse sentido, a ferramenta de gerenciamento de configuração ela é bem útil, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de um print, tá? Eu tenho, mais uma vez, as versões, as ações, quem executou determinada ação e qual foi a data que foi executada essa mudança, qual foi a mensagem que o desenvolvedor deixou, tá? Existem alguns plugins dessas ferramentas, do SVN, do Git, etc., que permitem que forçam, na verdade, o desenvolvedor a colocar a mensagem, tá? Então, você pode colocar como restrição que se ele não colocar uma mensagem informando que houve no código-fonte, ele não consegue dar o commit, tá? Então, eu exibi alguns exemplos de showlog aqui. Aqui alguns outros relatórios que as ferramentas de gerência de configuração dão. Não sei se são muito úteis ou não. Eu até acredito que não sejam tão úteis. Mas aqui eu posso avaliar a quantidade de commits por programador. Tá? Aqui também a quantidade de commits por programador no decorrer num período de tempo específico. Então aqui estão só alguns relatórios da ferramenta que dizem respeito a esse resultado esperado da situação dos itens de configuração das baselines é registrado ao longo do tempo disponibilizada. Então nós vamos para o quinto resultado esperado, que diz que as modificações nos itens de configurações são controlados. Então, os itens de configuração que estão sob baselines devem passar por um processo formal de controle de modificações quando precisarem ser alterados, mas só os que estão sob baseline, tá? É importante frisar isso. Então, na verdade, o controle de modificações ele passa por uma análise de impacto das modificações, pela notificação dos afetados para que não haja retrabalho e efeitos colaterais indesejáveis, tá? Então, via de regra, a definição do processo de controle de alteração ele está presente no plano de gerência de configuração, tá? Ou pode estar dentro de uma parte do plano de gerência de configuração que a gente diz que é
uma parte organizacional, ou seja, qual é o ciclo de vida das solicitações de modificação, os critérios estabelecidos para sua aprovação pelo Comitê de Controle de Configuração, tudo isso aqui deve estar definido dentro de um plano de gerência de configuração. Então aqui nós temos um exemplo bem sucinto de processo de gerência de configuração dentro de uma empresa. Então a mudança, a solicitação de mudança do escopo do projeto pode começar no cliente, ou pode começar inicialmente dentro da empresa mesmo, tá? Em algum artefato necessário. Então vai ter uma avaliação dessa solicitação pelo Comitê de Controle de Mudanças. Ele avalia se existe algum impacto na baseline de escopo, de cronograma ou de qualidade. Se houver alguma mudança, ele solicita ele avalia essa alteração, analisa o impacto e solicita a aprovação dessas mudanças para o cliente. Se o cliente aprovar, ele vai registrar os resultados, vai alterar os documentos e atualizar na linha base, e por fim implementar a mudança em termos de código-fonte mesmo, tá? Lembrando que isso aqui é apenas uma descrição, é apenas um workflow da parte de gerência de configuração. Toda solicitação de mudança ela está envolvida num contexto maior. Aqui tem um contexto maior dessa solicitação de mudança, tá? O cliente solicita a mudança, ou alguém da equipe técnica, essa mudança é registrada, procura-se obter o entendimento dessa solicitação de mudança, aí vai ter uma análise de impacto, dos impactos técnicos e gerenciais, né? Ou seja, essa solicitação de mudança do cliente impacta escopo, impacta custo, prazo. Então, essa mudança já foi especificada aqui atrás, tá? Nesse momento, aprova-se internamente essa mudança, avalia-se se a mudança é viável, tá? Apresenta a solução para o cliente, obtém o comprometimento do cliente com a mudança. Tudo isso tem que ser registrado, tá? Avalia a possibilidade, se caso o cliente não aceite, avalia a possibilidade de renegociação, tá? Se o cliente aceitou, tenta incorporar essas mudanças então no projeto, atualizando todos os artefatos que estão envolvidos nessa mudança, tá? Então o comitê de gerência de configuração ele entra aqui nesse ponto, tá? Verifica a inconsistência ou necessidade de mudança entre requisitos e outros produtos de trabalho e por fim, após a alteração dos artefatos, apresenta as mudanças à equipe de projeto, obtém comprometimento dela com essas mudanças desses artefatos e aí sim a gente vai implementar essas mudanças. Então, tá sempre a gerência de configuração está sempre envolvida num contexto maior do que esse aqui, ok? Bom, e aí nós vamos então para o sexto resultado esperado. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baseline são controlados. Então, esse resultado esperado ele diz respeito bastante ao controle de acesso a itens de configuração específicos, a possibilidade de criação de branches, de trunks, para permitir o desenvolvimento paralelo, concorrente, tal, a liberação de baselines para clientes mediante autorização do comitê de gerência de configuração, ok? Então aqui está um exemplo retirado de um plano de gerência de configuração das permissões de acesso, tá? Então o acesso às pastas do SVN será restrito, isto é, somente aqueles envolvidos no projeto terão acesso. Todos os usuários do SVN pertencentes ao quadro de colaboradores da empresa X terão acesso de leitura a todos os projetos existentes e todas as subpastas. Somente não terão acesso às pastas referentes a processos não relacionados a desenvolvimento, como a pasta do administrativo, que vai ter custos do projeto, proposta para o cliente, etc. Os usuários do SVN que não pertencem ao quadro de colaboradores da empresa X, cliente e fornecedores, por exemplo, somente terão acesso de leitura ou escrita aos projetos que estão envolvidos. Ou seja, nos demais projetos eles não poderão nem visualizar a pasta. Tá? E aqui eles descrevem quais são os papéis e responsabilidades da equipe de desenvolvimento para cada branch específica do projeto. Tá? Branch de desenvolvimento, branch de manutenção, etc. Algumas empresas definem isso aí, inclusive, para estruturas de pastas, né? Indo um pouco mais a fundo em relação a isso aqui. Nós falamos a respeito de branch aí em alguns slides anteriores,
e não chegamos a explicar esse conceito de branch. Na verdade, o conceito de branch e de trunk, como eu falei na aula anterior, eles foram apresentados na disciplina de Engenharia de Software 1. Tá? Mas repetindo aqui, o que são branches? Os branches ou ramos são versões que não seguem a linha principal de desenvolvimento. Tá? Na verdade, elas são uma cópia da linha principal de desenvolvimento que fornece isolamento para o processo de desenvolvimento. Normalmente, nós utilizamos a estratégia de branches para desenvolver uma nova release do projeto. Tá? Nós deixamos o código-fonte na linha principal de desenvolvimento, que é o trunk, que é a versão estável, na verdade, que está no cliente. Criamos uma branch para desenvolver novas funcionalidades ou para resolver bugs que surgiram na versão que está no cliente. E normalmente esses ramos são migrados para a linha principal depois que for finalizada a criação de uma nova funcionalidade ou a correção de algum bug. Essa migração ela pode ser complicada caso esse isolamento, caso essa branch seja muito longa. Tá? Então é interessante que não se desenvolva uma branch muito grande, que não se leve muito tempo para fazer a junção ou merge desse ramo, dessa branch para trunk, para o ramo principal do projeto. E o que são troncos? Troncos, então, ou trunks, representam a linha principal de desenvolvimento, o local onde está o código estável, o código da versão que está no cliente. Tá? Uma maneira de se mostrar essas relações aí, branch, trunk, merge, etc., é através desse desenho aqui. Então aqui eu tenho o meu trunk, né, a versão estável que está no cliente. Em determinado momento eu quero desenvolver novas funcionalidades, então eu crio uma cópia dessa trunk, né, a cópia desses arquivos aqui, e crio uma branch de desenvolvimento. E aí eu vou adicionando novas características, novas funcionalidades ao sistema. Num dado momento, surge um bug, e aí eu sou obrigado a criar uma nova branch, uma nova cópia dessa trunk para resolver o problema. Enquanto isso, o desenvolvimento paralelo continua seguindo com a inserção de novas funcionalidades. Uma vez resolvido o bug nesse ramo aqui, o que eu vou fazer é uma junção ou um merge em cima dessa trunk, tá? E aí eu vou ter então essa trunk principal com o bug que foi identificado, que não foi pego durante a fase de teste, mas que foi pego no cliente. Eu vou ter essa versão do sistema estável novamente. Eventualmente eu posso fazer um merge dessa branch de resolução que resolveu o bug para essa branch de desenvolvimento de uma nova release, ou eu posso continuar com essa branch de desenvolvimento aqui de novas características e em algum momento eu faço merge dessa trunk aqui para essa branch. Tá? Então tanto faz eu vim daqui para cá, mas nesse caso que eu fiz um merge dessa trunk para essa branch de desenvolvimento, essa branch de desenvolvimento ela vai passar nos próximos desenvolvimentos, ela vai passar a ser a trunk do projeto. Então, novas cópias eu vou fazer em cima dessa versão aqui. Tá? Então, essa é a relação que é branch, trunk, merge, etc. Foi explicado aqui. Então, nós vamos finalizar essa aula aqui e na próxima aula a gente vai abordar o último resultado esperado, que é o resultado esperado relacionado às auditorias de configuração que devem ser feitas no processo de gerência de configuração.